Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou a Guta Nascimento, sou jornalista e estou aqui hoje junto com você nessa videoaula para aprender um pouco mais sobre uma temática que é muito importante, sobretudo para nós mulheres, que é o câncer de endométrio. E antes mesmo da gente começar, eu vou fazer um convite para você que está nos assistindo. Todo o conteúdo dessa videoaula vai estar no YouTube, o canal do YouTube do Instituto Lado a Lado pela Vida e também em todas as plataformas digitais do Instituto, do LAU, como a gente carinhosamente chama o Lado a Lado pela Vida. Então, se você que está nos assistindo conhece alguém que por interesse profissional ou interesse pessoal, seja porque é paciente, seja porque é familiar ou porque conhece alguma mulher que está enfrentando essa jornada do câncer de endométrio, por favor, nos ajude a fazer essa mensagem, essas informações, essa aula chegar a mais pessoas. Então, você pode compartilhar, marcar o Instituto, marcar as hashtags, vai ser um prazer ter você nos ajudando a espalhar todo esse conhecimento. E para participar dessa videoaula, quem está aqui conosco, quem vai ministrar essa aula é uma profissional que é referência em oncologia e em câncer de endométrio, que é a doutora Tatiana Rica. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. A doutora Tatiana é uma referência, ela tem doutorado, né, em oncologia pela Unifesp, a Universidade Federal aqui do estado de São Paulo, e também um pós-doutorado pelo CIP. Então, doutora Tatiana, a gente começa pedindo para você falar um pouquinho sobre como é o exercício, seu exercício profissional no dia a dia. Como é que você lida com o câncer de endométrio na sua vida profissional no dia a dia? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é muito importante estar aqui para trazer essa informação, porque quanto mais informação nós tivermos, melhor é. Hoje eu trabalho na GSK, eu sou gerente médica e dentro do meu trabalho nós investigamos algumas inovações. Então, através de estudos clínicos de medicamentos novos, a gente consegue ver como vai ser o tratamento, né, no futuro. E hoje, especificamente, eu trabalho com câncer de endométrio e com uma das inovações que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Ah, fantástico. A gente vai falar aqui hoje de toda uma radiografia sobre o câncer de endométrio, desde fatores de risco, sintomas, desde o diagnóstico até o tratamento, toda essa jornada que uma paciente enfrenta. Mas para começar, queria começar com uma dúvida que é muito recorrente entre nós que somos leigos, que existe uma diferença entre o câncer de endométrio e o câncer do corpo do útero? Quando a gente pensa no órgão, né, no útero, a gente pode dividi-lo em duas partes diferentes. Então, nós temos o colo de útero e o corpo do útero. Especificamente, no corpo do útero, a gente tem várias camadas de células diferentes e uma delas é o endométrio. Lembrando que endométrio é aquela camada de células que, quando a gente menstrua, é a parte que descama e causa o sangramento. Então, o câncer de endométrio é um tipo de câncer do colo do útero. E o câncer de endométrio, ele é o mais comum entre todos os cânceres de colo de útero. Certo. E o que a gente pode observar como sendo fatores de risco para uma mulher vir a ter o câncer de endométrio? Geralmente, o maior fator de risco é a exposição da mulher ao estrógeno. Então, quando a gente fala em fatores de risco, quanto mais exposta essa mulher tiver, maior é o risco. Então, vou dar alguns exemplos. Então, quando a mulher ela começa a menstruar muito cedo e ela para de menstruar muito tarde, que a gente fala de menopausa, o período em que ela é exposta ao estrógeno é muito maior. O que é o estrógeno exatamente? O estrógeno é um hormônio feminino, né? Então, ele é produzido durante o nosso ciclo, né, menstrual. Então, tem o aumento do estrógeno em algumas partes do ciclo, a diminuição e o aumento de um outro hormônio que chama progesterona. Então, são são hormônios sexuais femininos, tá? Então, outro exemplo que eu posso te dar. Quando a mulher não engravida, o que se tem é que quando a mulher engravida, ela para de produzir esse hormônio. Então, ela fica um período menor à exposição. Uma outra característica, um fator de risco muito importante para essas mulheres é a obesidade.
Porque a célula gordurosa, ela acaba produzindo o hormônio, o estrógeno. E isso vai aumentar, então, o risco. Um outro risco que temos em relação ao câncer de endométrio é um risco hereditário. Então, são mutações em certos genes que vão fazer com que essa mulher tenha um maior risco. Esse risco hereditário ele é mais baixo em relação aos outros riscos, então mais ou menos, no máximo, 10% das mulheres vão ter esse risco aumentado, porque vão ter essa mutação, que elas foram herdadas do pai ou da mãe, e são mutações que estão relacionadas a outros tumores. Então, ela chama de síndrome de Lynch, tá? Que tem essas mutações específicas e está relacionado com câncer de colo, câncer de intestino, câncer de mama. Então, é muito importante a mulher saber qual que é o histórico familiar. Então, se ela tem 1 ou 2 parentes já que tem um desses cânceres, ela tem que investigar, porque se ela investiga nesse caso, ela pode prevenir a doença. Então, ou com a retirada do útero, ou então ela vai ser encaminhada mais vezes para o médico para tentar rastrear o mais precocemente possível a doença. Sim, você já tocou em alguns pontos que fazem a gente compreender um pouquinho da prevenção, mas você pode elencar o que a mulher pode fazer para prevenir ter um câncer de endométrio? O câncer de endométrio, como tem essas questões hormonais próprias da mulher, isso não pode ser prevenível. Então, ela não pode prevenir quando ela vai menstruar a primeira vez e nem quando ela vai entrar na menopausa. Mas a obesidade é um fator que a gente consegue prevenir. Então, exercícios físicos diminuem o risco de se ter um câncer de endométrio. Certo, fantástico. Porque alguma coisa é possível de ser feita, né? E você falou também na questão da frequência dos exames. Se você tem um histórico hereditário, né? Você fazer exames de acordo com o seu médico, solicitar, mas fazer exames com maior frequência. Agora, em relação aos sinais, quais são os sinais que indicam que uma mulher pode estar desenvolvendo a doença? O sinal mais importante é o sangramento. Então, quando a gente pensa nas mulheres que ainda estão menstruando, se ela tem um sangramento fora do ciclo ou um sangramento que não é anormal, ela tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo. Quando a gente fala da mulher que entrou na menopausa, que não tem mais que menstruar, essa sim, quando ela tem o sangramento, ela precisa procurar o médico, porque isso não é normal. Certo. Então, esses são os sintomas. O sangramento é o sintoma mais clássico e, obviamente, a gente tem os outros sintomas. Então, quando a mulher tem volume aumentado do abdômen, se ela tem perda de peso, se ela tem dor da parte da pelve baixa. Então, esses 3 sintomas, eles também aparecem, mas geralmente eles aparecem quando a doença já está mais avançada. Sim. Você percebe, assim, as mulheres podem confundir o sangramento com a menstruação? Geralmente, nas mulheres mais jovens, sim. Então, ela demora mais para procurar o médico, porque ela acha que é irregular, um ciclo irregular. E alguma coisa está acontecendo, e aí tem essa demora. E mesmo nas mulheres quando já estão na menopausa, a gente sabe que mulher também demora para procurar o médico. Acha que é uma bobagem, acha que tem outras prioridades dentro do dia a dia dela que ela precisa ter para depois procurar um médico. Sim, e pode confundir com, será que essa é a última menstruação? Pode confundir, achar, eu fiquei muitos ciclos sem menstruar e agora eu estou menstruando de novo. Então, isso tudo faz com que ela procure tardiamente o médico. Você falou um pouquinho sobre a pelve, né? Quais outros sintomas a mulher pode observar? Então, como eu falei, a dor, né? A dor, abdominal, um inchaço abdominal e, consequentemente, uma perda de peso. Então, esses são os outros sintomas que ela pode ter, além do sangramento. Tá, você falou também um pouquinho muito sobre a questão da mulher na menopausa, né? Tem uma faixa etária de maior incidência?
Geralmente as mulheres entram em menopausa acima dos 50 anos. Então, até essa é a idade em que realmente elas são mais diagnosticadas com câncer de endométrio. E aí a gente pode trazer um outro fator de risco, que é a idade. Então, quanto mais velha for a mulher, maior é o risco. E não só para o câncer de endométrio, como para diversos outros tipos de câncer. Sim. E o que a mulher deve fazer num caso de uma suspeita? O que você recomenda como prioridade? A primeira coisa que ela precisa fazer é procurar o médico. Geralmente, ela vai para o ginecologista, né? Porque como o sintoma mais comum é sangramento, mas também ela pode procurar um médico clínico. O que ela precisa fazer realmente é procurar a ajuda de algum médico. E aí, com isso, ela pode detectar a doença mais precoce possível. A gente queria falar também um pouquinho sobre os exames, né? O Papa Nicolau é o melhor exame para detectar se existe câncer de endométrio? Não, o Papa Nicolau, geralmente ele é usado para detectar o câncer de colo de útero, né? Então, ele é muito utilizado para rastreio. Geralmente, ele é indicado a ser feito pelo menos uma vez por ano. Mas, para o câncer de endométrio, pouquíssimos casos vão ser detectados com o exame de Papa Nicolau, mas ele não é indicado para detecção precoce. Hoje, nós não temos nenhum exame para ser feito para detecção precoce do câncer de endométrio. Sim. Ainda sobre o Papa Nicolau, vocês observam na atividade clínica as mulheres, por exemplo, que não têm atividade sexual, elas deixam de fazer o Papa Nicolau porque dizem que não tiveram relações sexuais naquele período, e isso afeta um diagnóstico tardio, afeta em alguma coisa? Em relação ao câncer de endométrio, não, mas é muito importante em relação ao câncer de colo de útero, E principalmente, quando a gente fala nesse tipo de tumor, hoje a gente tem todas as vacinas, né? A gente tem vacinas para HPV, que é o maior causador do câncer de colo de útero. Mas em relação ao endométrio, isso não está relacionado. Certo. Tem um outro exame que é o CA-125, né? Você podia falar um pouquinho, explicar o que é esse exame, que as mulheres não estão tão familiarizadas em ouvir, né? Como ele é feito e aonde que ele atua especificamente? O CA-125 é um marcador, tá? Então, ele, através de um exame de sangue, é uma proteína que pode ser detectada, e geralmente ele aparece aumentado em diversos tipos de tumor e em alguns tipos de doença. Então, ele não é indicativo, tá? Então, a mulher que tem o CA-125 não quer dizer que ela está com um câncer, tá? E ele é mais importante para o câncer de ovário. Então, as mulheres que têm câncer de endométrio, elas têm às vezes, o aumento do CA-125, mas isso não fecha um diagnóstico e não quer dizer que ela tenha o câncer de endométrio. Entendi. Falando agora um pouquinho sobre o diagnóstico, o que vocês consideram a parte mais difícil da paciente entender o diagnóstico? Como é que é esse processo do entendimento? Bom, primeiro ela tem o sintoma e ela procura, então, o médico. Quando ela vai no ginecologista, é feito um exame, né, um ultrassom transvaginal, que vai avaliar como é que está o endométrio, se ele está mais espesso, se ele tem alguma anormalidade. E aí, a partir daí, a médica ou o médico vai fazer uma biópsia. E o que é uma biópsia? É a retirada de um pedaço do tecido para ser avaliado para realmente se fechar o diagnóstico de câncer de endométrio. Esse momento é um momento muito difícil e o ideal é a paciente ter muita informação sobre o câncer que ela tem. Então, ela tem que procurar em canais realmente que trazem uma informação correta. Ela precisa ter o apoio dos familiares e, principalmente, ela precisa ser acolhida pela equipe médica
que está envolvida nesse tratamento. Então, é muito importante que ela tenha, então, conhecimento e seja acolhida nesse momento. Certo. Falando um pouquinho, então, agora sobre os tratamentos, como é que é essa jornada do tratamento? A gente sabe que, obviamente, vai depender do estágio, da fase, mas como é uma linha do tempo, digamos assim, de um tratamento tradicional? Então, primeiro eu vou começar com essa parte de descobrir como é que é, qual que é o nome, sobrenome, RG do câncer de endométrio. Sim. Então, ela faz a biópsia, fica sabendo que ela tem um câncer de endométrio, e aí vamos avaliar qual que é a extensão e qual que é o grau. Então, o grau, ele varia de 1 a 4, e quando a gente fala de grau 1, é que a paciente ela tem um tumor menos agressivo e o grau 4 ela tem um tumor mais agressivo. Então, durante a cirurgia, então, o primeiro tratamento que se faz em relação ao câncer de endométrio é a cirurgia. Então, durante a cirurgia, o médico vai ver, o cirurgião vai ver a extensão dessa doença. Então, se ela está localizada apenas no útero, se ela foi para o colo de útero, se ela se espalhou na pelve. E aí, através de exames de imagem, como a tomografia, também se avalia se a doença se espalhou para outros órgãos que não os órgãos ali sexuais femininos. O que é importante a gente saber? Que a maioria dos tumores de endométrio, eles são diagnosticados precocemente, tá? E isso é muito importante porque a taxa de cura é muito alta. Fantástico. Então, quanto antes você tiver o diagnóstico, maior é a chance de cura. Por isso a importância de você entender os sinais e sintomas e procurar mais rapidamente o médico para começar esse tratamento. Então, a mulher passa pela cirurgia e aí, de novo, dependendo do grau, da extensão dessa doença, vai se definir se ela precisa de um outro tratamento para essa doença. Então, por exemplo, ela foi diagnosticada com um tumor que tem um marcador de alto risco. Então, além disso, tem essa questão se é um tumor de baixo ou alto risco. E esse alto risco pode trazer uma chance maior dela ter de novo esse câncer de endométrio. Então, quando o médico acha que o câncer de endométrio dessa mulher tem alto risco, ele vai fazer outros tratamentos sequenciais. Então, ela faz a cirurgia e depois ela pode fazer radioterapia ou passar por uma quimioterapia. E aí isso vai depender de exatamente saber qual que é o tipo de tumor que a mulher tem. A gente sabe que é difícil, porque depende realmente de caso a caso, mas qual é um tempo, assim, digamos, padrão para um tratamento que envolva chegar até a quimioterapia? No Brasil, a gente tem, se a mulher detecta rapidamente, esse período é bem curto. Então, ela é diagnosticada, ela vai ser, obviamente, encaminhada para um oncologista que vai avaliar o tipo de doença que ela tem. Ela vai para o cirurgião, o estadiamento é finalizado durante a cirurgia. E como o oncologista já tem as características do tumor que ela tem, então, após a cirurgia, em um mês, ela já pode fazer ou radioterapia ou quimioterapia. Então, é tudo muito rápido. E, obviamente, quando ela tem uma doença mais agressiva, também o tempo é o mesmo. Então quer dizer que mesmo uma mulher tendo o tumor no grau 1 ou no grau 4, o tempo para chegar à quimioterapia é o mesmo? É o mesmo. Se realmente ela for indicada para fazer quimioterapia, é o mesmo. E geralmente dura aí de 1 a 2 meses após a cirurgia. A gente sabe que a medicina e a ciência têm avançado cada vez mais rapidamente, né? O que tem de novidade em relação ao câncer de endométrio, seja em pesquisa, seja em tratamento, seja em medicamento? O câncer de endométrio é um câncer raro, tá? Pensando nisso, as pacientes que têm a doença localizada, o diagnóstico, que são aproximadamente 70%, elas têm um risco menor
né, de ter a doença de novo. Então, esse tratamento, ele já é consolidado. Então, o paciente faz, como a gente falou, cirurgia e, de repente, ela pode fazer rádio ou químio, tá? Ou então, ela só fica observando para ver se ela vai voltar a ter o câncer ou não. Sim. No caso das pacientes que recorrem ou elas são diagnosticadas com uma doença avançada, que quer dizer isso? Elas são diagnosticadas já com metástase, que é quando o tumor se espalha fora lá do útero. Quando elas são diagnosticadas também com a avançada, o que a gente teve? A gente teve um período de mais de 10 anos que essa paciente só tinha quimioterapia como tratamento. Então, ela recorria, né, era tratada com quimioterapia, e a gente tem baixas taxas de resposta para essas pacientes. Quando elas recorriam de novo, né, ela tinha uma segunda recorrência, então o tumor aparecia outra vez, de novo, a única opção era a quimioterapia. E nesse caso, as pacientes, elas tinham uma taxa de resposta de 20%, ou seja, apenas 20%, 1 em 5 mulheres respondiam à quimioterapia. O que a gente tem hoje? Diferente de mama, que é muito incidente, que se estuda há muito tempo, no câncer de endométrio, a gente demorou um pouquinho para começar a estudar. Então, hoje, nós temos alguns marcadores moleculares, então, que são proteínas que a gente consegue avaliar, que alguns deles vão indicar qual que é a melhor terapia. E a gente tem um erro, né, uma mutação numas enzimas, que essas enzimas elas vão indicar a resposta para a imunoterapia. Então, hoje, essas pacientes elas já têm a opção de usar imunoterapia quando elas têm esse marcador, e elas vão responder por mais tempo, e a gente vê que a resposta é duradoura. Então, elas ficam muito tempo em resposta e sem recair da doença. O que a gente tem estudado hoje? A gente sempre começa com linhas tardias e a gente vai trazendo, porque são as pacientes que têm poucas opções, e a gente vai trazendo essas inovações para mais perto, para uma terapia um pouco mais precoce. Então, quando ela tem a primeira recorrência, ou quando ela tem o primeiro diagnóstico de câncer de endométrio avançado, a gente tem estudado a combinação da quimioterapia, que é o tratamento padrão para essas pacientes, mas com adição da imunoterapia. E aí, aqui, independe se ela tem um marcador ou não. Porque a gente entende que quando a gente dá a quimioterapia, o sistema imune, ele fica mais propenso para combater o câncer. Então, a gente entra com a imunoterapia para fazer com que essas pacientes respondam mais e fiquem em resposta por muito mais tempo. E aí, obviamente, existem vários estudos no diagnóstico, no início do tratamento, para ver se realmente o tratamento que a gente usa hoje é o melhor para os pacientes. Então, se a gente está subtratando ou supertratando essas pacientes, então existem esses estudos em andamento, mas isso vai ser uma coisa mais assim para o futuro. Ah, mas é fantástico, né? Saber que você vai ter um tratamento extremamente assertivo para o seu caso, porque os casos são diferentes, né? As pessoas têm cargas genéticas diferentes, enfim. É muito bom saber que estamos avançando nesse sentido, né? Sim. Doutora Tatiana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigada por explicar de maneira tão clara e didática, de muito fácil entendimento, né? Tudo que a gente precisa saber e observar mais sobre o câncer de endométrio. Muito obrigada pela sua participação. Para você que está nos assistindo, muitíssimo obrigada também. Conforme eu falei lá no início, se você puder nos ajudar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, será um prazer ter você com a gente nessa missão. Muito obrigada, doutora Tatiana. Obrigada. Até a próxima.